Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Plataforma Moretti. No canal são apresentados assuntos referentes à engenharia agrícola. Meu nome é Alessandro Lique Cordeiro, sou aluno do curso de Engenharia Agronômica da Universidade Federal do Paraná e hoje trago para vocês esse vídeo referente à análise de consistência de séries de precipitação pluviométrica, método da análise dupla massa. Antes de começarmos a falar do método em si, vamos entender um pouco do porquê realizar a consistência de dados de chuva. Bom, é importante saber que os dados de precipitação coletados devem possuir confiabilidade suficiente, ou seja, uma certa consistência para serem analisados adequadamente. E devido a inconsistências que podem ocorrer por conta de problemas com os aparelhos de registro ou até com o operador do posto de coleta, foram criados alguns métodos que avaliam a homogeneidade desses dados. Um desses métodos é o método da dupla massa para consistência de dados de chuva, que é utilizado para se verificar a homogeneidade de dados disponíveis em uma estação com relação à observação realizada em postos vizinhos. Esse método consiste em construir uma dupla acumulativa, na qual são relacionados os totais anuais de todos os pontos da região, considerada homogênea, sob o ponto de vista meteorológico. Portanto, serve para verificar se os dados que estão sendo utilizados estão coerentes com a realidade observada nos postos ou na região. Vale lembrar que é importante fazer a análise de consistência da dupla massa antes de fazer a análise de precipitação e depois de realizar o preenchimento de falhas. A pergunta que fica então é: e agora, Alessandro, como calcular os métodos de dupla massa? Primeiramente, calcula-se a média aritmética dos totais precipitados em todos os pontos a cada ano, então acumula-se uma média. Após isso, são inseridos no gráfico cartesiano esses valores que foram acumulados, correspondentes ao ponto a consistir, como vocês podem ver no gráfico eixo Y, juntamente com os valores médios das precipitações mensais acumuladas em vários pontos da região, o eixo X, que servirá como base para a comparação. Como podem ver no gráfico, existe uma normalidade na linha constituída, ou seja, os pontos seguem uma linearidade. E para entender melhor sobre a situação ideal de consistência, vou exemplificar para vocês os possíveis resultados gráficos do método de dupla massa e suas causas. Como já mostrado anteriormente, a distribuição dos dados ao longo de uma única reta é a situação ideal que caracteriza os dados sem inconsistência, que também podem ser vistos no exemplo a seguir. No gráfico observado, temos os acumulados médios da região no eixo X e os acumulados do posto a consistir, ou posto B. Os pontos praticamente sobrepõem a linha que se demonstra homogênea, em uma única linearização. Porém, podem ocorrer também algumas mudanças na declividade da reta, determinada por duas ou mais retas, constitui um exemplo típico de ocorrência de erros sistêmicos, mudança nas condições de observação ou no meio físico, com alterações climáticas. Para se considerar a existência de mudança na declividade, é prática comum que se exija uma ocorrência de pelo menos 5 pontos sucessivos alinhados, segundo a nova tendência. Os valores inconsistentes podem então ser corrigidos de acordo com as seguintes expressões. Onde, segundo Vilela e Matos, de 1975, PA vezes MA sobre MO vezes PO, sendo que PA são as observações ajustadas à condição atual de localização, disposição ou método de observação do posto. PO são os dados observados a serem corrigidos. MA é o coeficiente angular da reta no período mais recente. MO, o coeficiente angular da reta no período em que fizer as observações dos dados a serem corrigidos, ou PO. Ou ainda, segundo Tucci, 1993, PC é igual a PA mais MA sobre MO vezes delta PO, sendo que PC é a precipitação acumulada ajustada à tendência desejada. PA, então, é o valor da ordenada correspondente à interseção das retas das duas tendências. MA é o coeficiente angular da tendência desejada, MO é o coeficiente angular da tendência a corrigir, e delta PO, ou PO menos PA, sendo que PO é o valor acumulado a ser corrigido. É importante ressaltar que a escolha da alternativa de correção depende das causas que provocaram a mudança da declividade. Por exemplo, se foram detectados erros no período mais recente, a correção deverá ser realizada no sentido de preservar a tendência antiga. Os valores deverão ser então acumulados a partir do período para o qual se deseja manter a tendência da reta. Outro possível resultado gráfico é o alinhamento dos pontos em retas paralelas. Ele ocorre quando existem erros de transcrição de um ou mais dados ou pela presença de valores extremos em uma das séries plotadas.
onde a ocorrência de alinhamentos segundo duas ou mais retas, aproximadamente horizontais ou verticais, pode ser evidência de postos com diferentes regimes pluviométricos. E por último, a distribuição errática dos pontos. Geralmente é um resultado de comparação de postos com diferentes regimes pluviométricos, sendo incorreta toda associação que se deseja fazer entre os dados dos postos plotados. Bom, pessoal, sobre os possíveis gráficos do método de dupla massa, é isso. Um lembrete. Uma vez finalizada a análise de consistência, pode ser necessária uma revisão dos valores previamente preenchidos. O preenchimento das séries é uma tarefa efetuada antes da consistência, para evitar distorções no gráfico de dupla massa. Mas se neste gráfico forem observadas modificações de tendência, o preenchimento poderá ser revisado. Então é isso, pessoal. Obrigado por assistir até aqui. Não esqueçam de se inscrever no canal, curtir o vídeo e até uma próxima.